Olá, pessoal do GEPAR. Mais uma vez estamos aqui juntos, dessa vez de forma virtual. Meu nome é Kaiser, eu sou do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque. Já tive a oportunidade de estar no GEPAR quando não estávamos nessa situação de confinamento social e agora estamos aqui, virtualmente juntos, tomando os devidos cuidados, seguindo as orientações das autoridades, mas aproveitando a oportunidade que o GEPAR está oferecendo de continuarmos estudando juntos, utilizando aí a tecnologia. Vamos falar um pouquinho hoje sobre egoísmo e desigualdade das condições sociais. Esse é um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo e é um tema muito importante e muito atual. O que seria egoísmo segundo a conceituação comum, normal dos dicionários? Se a gente for pesquisar, nós vamos achar lá, mudando um pouquinho aqui, ali, as palavras, mas que egoísmo seria um excessivo amor aos próprios interesses, sem atender ao dos outros. Já lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o egoísmo é colocado como a fonte de todos os males, de todas as misérias do mundo. É a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. No livro dos Espíritos, nós vamos ver que o egoísmo, junto com o orgulho, são os males que mais afligem os espíritos que cuidam de nós. Porque eles sabem que são a origem, que são a fonte de todos os outros males que nós carregamos. Eles já sabem que é também a fonte, a origem, a causa primária de ter tanta gente em condições mínimas, enquanto há outras que têm tudo. Ou seja, é no egoísmo que nós vamos encontrar a causa de ainda ter tanta gente passando fome, miséria, não tendo o mínimo para viver, para sobreviver, estão apenas sobrevivendo, enquanto que outros têm tudo o que precisam e muito mais. E eles são, a espiritualidade não poupa-nos na hora de nos trazer os ensinamentos, as verdades. No Livro dos Espíritos, vamos lembrar aqui, é sempre bom, né? No Livro dos Espíritos, a questão 707 diz assim, a pergunta fala, é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando estejam cercados da abundância. A que se deve atribuir isso? E a resposta deles, ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. E complementando, lá na questão 785, eles colocam que o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos para o progresso moral da humanidade. E o que seria, né? Egoísmo, assim, de uma forma mais prática? Como a gente poderia exemplificar? Esse caso que a gente acabou de falar é um exemplo bem patente. Há pessoas que têm para si, têm tudo que precisam, têm muito mais do que precisam e não se preocupam em dividir com quem não tem nem o mínimo. Essa é uma forma de egoísmo e que afeta muito a qualidade de vida de boa parte das pessoas do nosso planeta. Há pessoas que
têm uma facilidade de aprendizado, do uso da inteligência. Outras pessoas que têm um pouco mais de dificuldades. Mas mesmo com um pouco mais de dificuldade ou com mais facilidade, essas pessoas estudam, aprendem, conseguem aplicar seus conhecimentos. Mas não seria também um exemplo de egoísmo aquela pessoa que usa todo o conhecimento que adquiriu apenas para si próprio, apenas para benefício próprio, sem compartilhar o conhecimento, sem ajudar para que, com a base do conhecimento que tem, outras pessoas possam desenvolver-se também? Utilizar o conhecimento não apenas para si mesmo, mas para ajudar no bem comum, é uma forma também de egoísmo. Mas eu estou acumulando bens, eu estou usando todo o conhecimento que eu obtive para guardar para o futuro, porque eu preciso deixar algo para os meus filhos, algo de concreto. É uma boa desculpa. Mas será que esse é o objetivo mesmo? É isso que move algumas pessoas que dizem estar guardando para prover o futuro dos filhos? Ou será que não é apenas uma desculpa para alimentar a própria paixão pelo ter? Porque é realmente uma coisa assim de prevenção, um cuidado, né, que os pais sempre buscam deixar que os filhos tenham algum tipo de proteção financeira. Isso é normal. Mas será que não há espaço para também ajudar aqueles que não são os filhos do sangue? Ajudar a comunidade em geral, ao próximo? Será que é preciso amealhar tanta riqueza, tanta fortuna, tanto dinheiro? E algumas vezes até em detrimento de deixar para os filhos algo que será muito mais importante. Um bom conteúdo moral, uma boa evangelização, e no nosso caso, que somos espíritas, uma boa evangelização espírita. Mas tudo bem, existem aqueles que cuidam dessa parte, mas que também acabam exacerbando o cuidado com a parte material, não deixando assim de ser uma forma de egoísmo. E o que dizer daquela expressão, antes ele do que eu, antes ela do que eu? Às vezes, a pessoa passa por uma situação ou percebe que alguém está passando por uma situação, ouve falar, vê a notícia, ou então vê efetivamente, e um pensamento às vezes vem lá no fundo. Que coisa triste, mas antes ele do que eu. Antes ele passar por isso do que eu. A gente até entende que existe aí um pouco de alívio, né? Porque quando você vê uma situação difícil, você agradece a Deus que você não está passando por aquilo. Isso é normal. Mas quando a pessoa passa a querer que, se tiver alguma coisa que acontecer, que aconteça com o outro, não se importando com o outro, aí já começa a beirar as raízes do egoísmo. Podemos pedir a Deus que toda a humanidade possa viver bem, sem passar por situações difíceis, podemos. Mas sabemos que nós estamos numa conjuntura onde é natural, devido à situação evolutiva nossa, que dificuldades aconteçam. E ao perceber que alguém está numa dificuldade, orar para que essa pessoa consiga ter forças para superá-las. Perceber se não há algo que nós possamos fazer, mesmo que seja apenas ouvi-la, dar um abraço, falar, olha, eu sei que você está passando isso, conta comigo. Aí nós estamos colaborando, nós estamos compartilhando algo que nós temos.
o que não deixa de ser uma forma de caridade, que é o antídoto, que é a outra parte contra o egoísmo. Então, são situações diferentes. Mas por que alguma parte da humanidade continua com o egoísmo? Porque se nós entendemos, se a espiritualidade já nos trouxe, que a fonte de todos os males é o egoísmo, e se nós percebemos a Terra hoje como está repleta de exemplos de males, então o egoísmo ainda está imperando. E de onde vem isso? De onde vem? Por que as pessoas se agarram a esse vício, a esse mal dentro de si? Bom, podemos dizer que o egoísmo ele tem até uma origem num sentimento natural, que é um instinto de conservação. O instinto de conservação que nos foi dado por Deus para que nós nos preservemos, para que nós nos cuidemos e sigamos com a vida na Terra, enquanto encarnados, cuidando do corpo, nos protegendo. Agora, isto não quer dizer que Deus criou em nós o egoísmo, porque nós temos um instinto de conservação. Por exemplo, o instinto de conservação nos faz querer buscar o alimento para o corpo. Isso é de Deus. Isso é da natureza do homem, das pessoas. Agora, quando nós queremos acumular muita comida em detrimento do outro que não tem o que comer, aí já não é instinto de conservação, aí já é abuso dessa característica. E é o egoísmo. Então, o instinto de conservação é natural, porém, o abuso desse instinto, quando eu quero ter muito mais do que eu preciso para a conservação do meu corpo, da minha vida, aí já estamos caindo no egoísmo. Que pode ser no excesso de ter o que comer, no excesso de ter o que vestir, no excesso de ter a riqueza guardada. Agora, existe uma outra questão também que podemos qualificar como fonte do egoísmo, ou pelo menos incentivadora do egoísmo, que é quando a pessoa não tem a mínima crença na vida, principalmente no que concerne ao que acontece após essa vida, ao que aconteceu antes dessa vida. O Espiritismo e toda a base do Espiritismo vem nos ensinar que nós somos espíritos criados por Deus, não no momento em que nascemos agora, né, para essa vida. Não naquela data que está lá na nossa certidão de nascimento, que está na nossa carteira de identidade. Deus nos criou muito antes. Vivemos numa fase chamada de desencarnados, ou seja, vivemos sem utilizar o corpo durante algum tempo. Depois utilizamos um corpo para o crescimento, para o aprendizado. Quando esse corpo não tem mais as condições de nos manter, nós o deixamos e continuamos vivendo na espiritualidade. Depois voltamos a utilizar um outro corpo e assim sucessivamente. E assim vai ser até que nós não precisemos mais disso para evoluir. Isso já aconteceu muitas e muitas vezes lá para trás e vai acontecer muitas e muitas vezes lá para frente. E é a descrença nisso ou o desconhecimento disso que pode fazer com que algumas pessoas não vejam sentido no resto. Bom, a vida é só isso. Eu nasci e vou morrer, então eu vou aproveitar tudo que eu posso. Não tenho nada a ver com o outro. Eu só preciso pensar em mim. Não que necessariamente a pessoa tem que acreditar nisso, porque tem pessoas, a gente tem exemplo de pessoas que até não têm esse conhecimento, não têm uma certeza sobre o que vem depois, mas movidos por um sentimento de empatia, de caridade,
vivem também para o próximo, não só para si mesmos. Mas a doutrina vem nos colocar que essa descrença, ela é, sim, incentivadora dessa questão do egoísmo. Ela vem aumentar, talvez, uma chaga que a pessoa já tem. Bom, já entendemos de onde pode vir, né? Então, o egoísmo pode ser influenciado por essas questões da ignorância da vida, e o Espiritismo é uma ótima vacina que vem nos mostrar tudo isso. E tem também a questão primária. O egoísmo vem do abuso que nós fazemos do nosso instinto de conservação. E o que o egoísmo pode causar? Bom, em primeiro momento, a gente já tem a resposta porque o tema do estudo já diz. O egoísmo e a desigualdade das condições sociais. Como consequências, vamos dizer assim, gerais, nós podemos dizer, sim, o egoísmo é fonte, por exemplo, da miséria que existe no mundo. O egoísmo é fonte da fome que muitas pessoas passam hoje no mundo. O egoísmo é fonte da violência, muitas vezes causada pela fome, pela miséria, pela desigualdade extrema. O egoísmo é causa de guerras, de milhares e milhares de mortes. O egoísmo é causa de muita tristeza, muita miséria, muita morte, muita doença. Porque quando falta para alguém o que há em excesso para o outro, aí está o egoísmo. Agora, além dessas questões, vamos dizer assim, gerais, que consequências o egoísmo pode trazer para o ser? Para mim, para você, para cada um de nós. O que o egoísmo pode causar? Num primeiro momento, talvez traga uma satisfação pessoal, porque o egoísta, ele tem uma satisfação pessoal de ter as coisas, de não faltar de nada, ou mesmo aquele que... Porque não é só quem tem tudo que é egoísta. Nós vamos ver exemplos também de pessoas que até nem têm tanto, também são egoístas. Mas elas estão ali, na situação que mais lhes compraz. Mas qual a consequência disso para elas? Não vamos ficar na teoria, então. Vamos ouvir, né? Vamos ver de uma pessoa o que aconteceu com ela. O livro O Céu e o Inferno, ele não está aqui do lado, eu ia mostrar para vocês, mas nem precisa, né? O Céu e o Inferno. Esse livro também faz parte da base de Kardec, da base da doutrina espírita. Ele tem uma parte onde ele mostra vários depoimentos de pessoas que, uma vez desencarnadas, mostram a situação em que ficaram. E a gente vai ver lá espíritos felizes, espíritos não felizes, mas eu vou deixar para vocês irem lá e verem que categorias, né, de situações estão lá explicitadas. Mas nós vamos pegar um caso só. Nós vamos pegar o caso da Claire. Eu vou falar Claire porque está escrito Claire, né? Deve ser Claire que se fala. E ela foi convidada, né, a dar uma comunicação, a falar da sua situação lá, evocada. E ela fala assim: eis-me aqui, eu, a desgraçada. Que queres que eu diga? Resignação? Esperança? Não passam de palavras. Para os que sabem que os sofrimentos vão perdurar na sucessão interminável dos séculos. Procura compreender que o que pode ser um dia eterno. Um dia, um ano, um século, que sei eu. Se as horas não dividem o tempo.
As estações não variam. Eterno e lento como a água que o rochedo roreja este dia execrando maldito, pesa sobre mim como uma alavanche de chumbo e eu sofro. Eu sofro. Olha só, gente, é o depoimento dessa irmã colocando o sofrimento que ela está passando. Ela, apesar da gente entender hoje, pela doutrina espírita, que não existe penas eternas, e o Céu e o Inferno vem explicar muito bem isso, nesse livro, mas a sensação que ela tem é de uma pena eterna, porque ela não vê o tempo passar. Ela não vê a sucessão dos dias, das horas. Ela está presa num tempo que não acaba e que é só de dor, que é só de sofrimento. Ela não sabe o que é esperança, porque ela não vê nada mudar, ela não vê sinal de que algo possa mudar. É muito sofrimento e, assim, para ela, esse sofrimento é eterno, não vai acabar. Em seguida, eu não vou passar para vocês toda a comunicação, mas eu separei alguns trechos para ficar bem exemplificado. Ela fala: a minha desgraça aumenta dia a dia. Não é só que ela está sofrendo, ela sente esse sofrimento aumentar dia a dia, proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. Ou seja, o tempo não passa, mas ao mesmo tempo ela percebe que está ali. Então, para ela, isso é eternidade. E o sentimento que ela tem é que ela vai ficar sentindo isso o resto do tempo, indefinidamente. Miséria! Malditas sejam as horas de egoísmo e inércia, nas quais, esquecidas de qualquer caridade, de qualquer afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e me perderam. Agora, só me resta o remorso do tempo perdido. Então, nesse trecho, ela está mostrando que ela tem a compreensão da causa do seu sofrimento. É o egoísmo que faz com que fez e continua fazendo que ela se sinta tão mal no mundo espiritual após desencarnada. É essa falta de esperança, esse sentir que nada vai mudar, que é só sofrimento. E ela sabe qual é o motivo. Quando ela fala: malditas sejam as horas de inércia e egoísmo. E em outro trecho ela fala: por que me esqueces? Até aqui venho procurar-te. Ela está falando aí agora com aqueles médios que estavam lá nesse momento. As vossas efêmeras misérias, as lágrimas, tormentos, que são? Durmo eu aqui? Quero que, deixando as tuas lucubrações filosóficas, te ocupes de mim, além de fazeres com que outras pessoas também assim o façam. Olha que interessante, ela está no sofrimento indescritível, interminável, ela já percebeu que esse sofrimento é devido ao egoísmo, mas mesmo assim ela ainda está com atitudes egoístas, porque ela quer que os médiuns, as pessoas, se ocupem dela, a despeito das suas próprias ocupações, das suas próprias atividades, dos seus sofrimentos. Mas ela também fala: vejo apenas um tênue raio de esperança, e foi você que me deu. Então não me abandone. Então aí nesse momento ela pede socorro àquele médium, aqueles médios que estão ali, vendo neles uma fresta de esperança para a solução, né, dessa situação tão terrível em que ela se encontra. E São Luís, está lá no livro, no Céu e Inferno, logo depois dessa comunicação, ele vem nos trazer a explicação do que aconteceu. E ele coloca que a situação dela não é exagerada, é totalmente verdadeira e não tem nada de exagero. Ela não cometeu, né, nenhum crime
né? Porque poderiam perguntar, poxa, mas que sofrimento, que crime terá ela cometido? Será que ela fez alguma coisa muito ruim a muita gente? E São Luís vem explicar que não. Ela não cometeu crime algum, por exemplo, perante a lei dos homens. Não roubou ninguém, não assassinou, não matou ninguém, nada. Ao contrário, ela tinha o que a gente poderia chamar de felicidade total na Terra. Beleza, prazeres, tudo lhe sorria, nada lhe faltava. As pessoas até tinham aquela pontinha de inveja, né? Que mulher feliz. Aí ele explica, mas você quer saber? Ela foi egoísta. Ela possuía tudo, menos um bom coração. Não violou lei nenhuma dos homens, apenas a de Deus. Visto que esqueceu a primeira das virtudes, que é a caridade. Como ela amou apenas a si mesma, a mais ninguém, nesse momento ela encontra o extremo da solidão, porque ela não amealhou a amizade, o amor das pessoas. Então ela se encontra consigo mesma apenas, sozinha, abandonada, sentindo-se abandonada ao desamparo, onde ninguém se ocupa dela. E é isso que constitui o seu maior tormento. Como ela procurou apenas os prazeres da terra, e esses prazeres hoje não mais existem, ela fica como que no meio de um vácuo, não tem mais nada. E esse sentimento lhe parece eterno. Ela não tem dores físicas. Ela não tem os chamados demônios a atormentá-la, porque o demônio que a atormenta, ele é o mais pavoroso de todos, porque é dela mesma. O egoísmo foi a sua alegria na Terra, e é o egoísmo que vem perseguir a ela mesma. É o egoísmo o seu verdadeiro demônio. Então, esse caso retrata bem claramente as consequências do egoísmo para cada um de nós, para cada pessoa, porque ela é uma pessoa como nós. Ah, mas nós temos uma vantagem, né? Nós somos espíritas. E o espiritismo veio nos ensinar que o orgulho e o egoísmo são os maiores males, são as maiores chagas. Eu já aprendi, eu já li isso, eu já aprendi isso. Então, nesse ponto, eu estou vacinado. Será que estamos todos efetivamente vacinados? Será que um espírita, só por ser espírita, está livre de passar por essa situação? Vamos abrir a Revista Espírita de setembro de 1865. A história de um homem que vivia com a sua tia, uma senhora de idade, que fazia tudo para ele. Das tarefas mais leves dentro de casa até as mais pesadas. Estamos falando de 1865. Estamos falando de uma época em que, para cozinhar, não bastava apertar um botão e ligar a chavinha do fogão. Uma época em que você cortava lenha para poder fazer comida. E quem cortava lenha era ela. Ele não se mexia. Uma época que uma simples tarefa de esquentar uma água tinha um peso enorme. E era essa senhora que fazia, ele nada fazia. Chegava a tal ponto que, se percebesse que havia uma tarefa a fazer, ele escapulia. Chegava até a sair de perto para não ter que assumir. E mesmo quando estava, não fazia. Chegou a tal ponto que uma pessoa amiga chegou à casa deles e, vendo aquela senhora cortando lenha, falou: mas isso não é serviço para a senhora. E ele estava ali, sentado tranquilamente. Então, essa pessoa vai e ajuda, e vai fazer para aquela senhora aquele serviço naquele momento. E essa pessoa, esse rapaz, esse homem, era espírita. Participava das reuniões, estudava a doutrina e era egoísta. Não o egoísmo no sentido de guardar coisas para si,
mas o egoísmo de se aproveitar do trabalho dos outros. O egoísmo de não colaborar em nada, porque não é só a riqueza que nós guardamos que vai nos fazer egoístas. Nós temos uma coisa que vale muito, uma preciosidade, que é o tempo, que é a nossa força. E quando nós não disponibilizamos esse tempo, essa força também em prol do outro, e nós estamos falando aqui de uma situação que não era o outro de outro país, vizinho, conhecido ou estranho. Era dentro de casa. E ele, como egoísta que era, não dividia o tempo que tinha, a força que tinha, nem para amenizar a dificuldade daquela velha senhora, que estava sendo sujeita, devido ao seu egoísmo, a trabalhos mais pesados do que deveria. Pois bem, esse rapaz, esse homem, um dia saindo à rua, sofre um acidente e vem a morrer, desencarna. E evocado para contar como ele se encontrava, ele não pôde dar nenhuma comunicação. Um espírito amigo é quem vem no lugar dele para falar por ele. E ele diz que esse homem está num sofrimento tão severo que não tem a mínima condição de se comunicar. Olha que o exemplo que a gente viu antes do céu e inferno, daquela moça, era um sofrimento indescritível. E ela se comunicou. Imagina desse homem que não tem condições nem de dar uma comunicação. E por quê? Que sofrimento é esse? Da onde vem? E esse espírito amigo diz que esse sofrimento é porque ele se reconhece como culpado, porque ele percebe, da doença que aquela senhora foi acometida, pelos excessos de trabalho, e sabe que ela virá a morrer nesse sofrimento, nessa doença que foi causada por ele, pelo seu egoísmo. E esse é o seu maior castigo, porque ele está vendo que ela sofre, ele está vendo que ela vai morrer, e ele não consegue ajudá-la. Ele não pode fazer nada, porque tudo foi motivado pelo que ele deixou de fazer, pelo seu egoísmo. Então, a gente vê que a consequência do egoísmo, ela pode ser, até no momento, nós podemos passar por alguma situação na vida presente, decorrente do egoísmo, mas, se não acontecer, ela vai estar à frente. Não porque Deus castiga, porque Deus não castiga ninguém. Essa história de que é castigo de Deus, esses exemplos aqui a gente viu. E a doutrina espírita nos ensina que Deus não é Deus de castigar. Deus nos oferece tudo para que nós tenhamos uma vida de acordo com o que foi planejado. Quando nós abusamos, quando nós faltamos com o que é o melhor, nós estamos angariando para nós mesmos as consequências disso. Os castigos que essas pessoas, esses exemplos, esses dois exemplos que nós trouxemos, Deus não enviou nada para castigá-los. O castigo está dentro deles mesmos. O remorso, a tomada de consciência do mal que fizeram. E a dor que isso causa, porque não há dor maior do que a dor do remorso, do sentimento de culpa. Então, nós estamos vendo que o egoísmo é um vício e é fonte de onde deriva todos os outros males. Se nós formos pesquisar, estudar sobre os males que assolam a humanidade, sobre os males que assolam as pessoas, nós vamos descobrir que na origem, na fonte, a causa é o egoísmo. E, por mais que combatamos os vícios, e não é que não devamos, que devamos deixar de fazê-los, não. Temos sim que continuar combatendo os vícios, mas se atacarmos só as pontas,
vai ser, como se diz, enxugar gelo. Porque se não vamos atacar o mal na raiz, o mal continuará crescendo, nascendo, se multiplicando, e a gente vai acertando só as pontas, numa batalha interminável. Temos que cortar o mal pela raiz. Eliminar a causa de todos os males é trabalhar contra o egoísmo. E é para esse objetivo que a gente deve focar, orientar a nossa vida, nossos esforços. Respondendo um pouco sobre o tema de hoje, sobre a questão das desigualdades sociais, podemos pegar o Livro dos Espíritos na sua questão 806. E é importante que o façamos, porque existe uma ideia um pouco disseminada, ou muito disseminada, né, por aqueles que não querem se mexer, ou por aqueles que ainda não pararam para pensar, de que a desigualdade social na Terra, a desigualdade social entre os países, a desigualdade social dentro dos países, dentro das cidades, é uma coisa de Deus. Não, Deus fez o mundo assim. Deus criou pessoas com boas condições. E Deus criou pessoas no meio da miséria. Como se isso fosse uma coisa que Deus criou. Não. O que nós temos como resposta, e lá no Livro dos Espíritos vem dizer, que a desigualdade social não é obra de Deus, é obra do homem. Ela vai desaparecer da Terra não por obra de Deus, mas quando o egoísmo deixar de existir. Ou, pelo menos, quando ele diminuir, porque nós sabemos que a natureza não dá saltos. Nada na vida é uma mudança de um lado para outro de repente. Nós vamos combater o egoísmo. Quando conseguirmos diminuí-lo, aí sim, a desigualdade social também começa a diminuir. Quando conseguirmos extirpar esse mal do egoísmo na Terra, a Terra será um mundo muito feliz, muito mais feliz. E essa é a forma de alcançar o progresso moral. A Terra só vai alcançar esse patamar quando nós acabarmos com o egoísmo. Fala-se, estuda-se sobre a transição que estamos vivendo na Terra, que a Terra está mudando, que vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para um mundo em regeneração. E que esse processo já começou. Mas esse processo só terá sucesso quando a origem dos males for exterminada. Quando a fonte dos males secar, que é o egoísmo. E nós somos convidados para atuar nessa tarefa. O Espiritismo tem em si a tarefa de ajudar a Terra a se elevar na categoria dos mundos. E o egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Não sou eu que estou dizendo isso não, gente. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer a Terra crescer, evoluir na hierarquia dos mundos. E o egoísmo é o alvo para o qual todos nós temos que dirigir as nossas forças e a nossa coragem. E lá diz coragem, sabe por quê? Porque é de coragem que nós necessitamos para vencer o egoísmo dentro de nós. E não vencer o egoísmo nos outros. Porque essa é uma tarefa individual. Quando somos conclamados a vencer o egoísmo, não é pegar as bandeiras e ir para as ruas batalhar contra o egoísmo. Porque o egoísmo deve ser vencido dentro de cada um por si mesmo. Ajuda, sim,
estudar, ajuda a compartilhar o conhecimento, ajuda a divulgar a boa nova de Jesus, divulgar a doutrina espírita e todos esses conhecimentos. Isso tudo ajuda indiretamente para que outras pessoas possam combater o egoísmo dentro de si mesmos. Mas nós não temos a capacidade, nós não temos o poder de extirpar o egoísmo que exista no coração do outro. Mas nós temos as condições, sim, de extirpar o egoísmo que existe dentro do nosso próprio coração. E nós recebemos também uma ajuda nessa conclamação. Porque eles dizem para nós que o maior obstáculo que nós temos para alcançar a felicidade é o egoísmo. Sabemos que todos querem ser felizes. E aí está a pista para a felicidade. Vamos batalhar contra o egoísmo que está dentro de nós. E vamos alcançar, assim, um momento de mais felicidade. Expulsar da Terra o egoísmo para que a humanidade possa melhorar. Esse é o convite que nós recebemos. E também no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem, uma conclamação, e essa eu vou ler agora um pouco mais direto, para não tirar nada do sentido, é porque ela é muito pequena, e para que fique como uma reflexão para o dia de hoje, para todo dia de nossas vidas. Mas antes disso, eu gostaria de convidar também para que buscassem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno, tudo isso que foi trazido aqui, que serve apenas como uma motivação. É muito pouco tempo para a gente entender realmente o que há para ser feito. Mas na base, na nossa doutrina, está lá. E também em outras obras que vão ajudar-nos a compreender o que é esse mal e como trabalhar para que nós possamos nos livrar dessa verdadeira chaga. Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, o item 11 fala de muita coisa que foi trazido aqui. E no item 13, nós recebemos de um espírito protetor as seguintes palavras: sim, meus filhos, é em vão que o homem queira se iludir sobre a sua destinação neste mundo, sustentando que lhe é permitido cuidar apenas de sua felicidade. Tens razão, afirmando que a felicidade está destinada ao homem, sim, nesse mundo, desde que seja procurada não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria, mas hoje não é preciso, para sermos cristãos, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da própria vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Um espírito protetor. Vamos então ficar com esta reflexão para o dia de hoje, para os momentos em que pudermos parar, para pensar um pouco sobre a felicidade que tanto almejamos e a forma de batalhar para alcançá-la. Que possamos, então, neste momento, dirigir o nosso pensamento ao alto, todo o nosso coração a Deus, nosso Pai. Senhor, aqui te agradecemos por tanto que temos, Senhor. Temos, Senhor, a vida, temos as condições materiais para o nosso sustento, temos a família, Senhor, temos amigos, temos tanta coisa.
E te agradecemos muito por isso, Senhor. Mas neste momento em especial queremos te rogar que nos ajude, Senhor, a perceber de tudo que temos o que é o mais importante. De perceber o que devemos guardar, Senhor, e o que devemos compartilhar. De perceber, Senhor, ajuda-nos a perceber o que há dentro de nós mesmos. Dá-nos, Senhor, a coragem para nos olhar verdadeiramente, sem máscaras, e identificar tudo aquilo que temos, mas que não é para o nosso próprio bem. Fortalece-nos, Senhor, no teu amor, na tua paz. Seja, Senhor, o teu amor e a tua paz para toda a humanidade, Senhor, enxugando as lágrimas dos que choram, apaziguando, Senhor, as situações de violência. Seja, Senhor, o teu amor envolvendo toda a terra neste momento. E que assim, Senhor, fortalecidos, encorajados, possamos seguir avante, confiantes e dizendo sempre, Senhor, obrigado, Senhor. Paz e alegria. Paz e alegria.